Olá pessoal, aqui é o professor Arthur. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa disciplina de cálculo 3 e o vídeo de hoje são dois exercícios para usar o teorema de Stokes, ok? Ilustrar para vocês o seu uso, ok? Então o primeiro exercício é o seguinte: calcule os dois lados do teorema de Stokes quando o campo F é da forma y menos x 0 e a superfície S é um hemisfério x ao quadrado mais y ao quadrado mais e quadrado igual a 1 com z maior ou igual que zero. Tá claro? Então, é para calcular os dois lados do teorema de Stokes, né? O que o teorema de Stokes fala? Ele fala que a integral de f escalar dr numa curva C, que é a borda de uma superfície, é igual à integral dupla na superfície do rotacional de f escalar ds. Ok? Então, é para a gente calcular as duas integrais aqui e ver que vão dar o mesmo resultado, né? O mesmo resultado vai ser menos 2π. Então, vamos começar primeiro com a superfície. A superfície é o hemisfério x ao quadrado mais y ao quadrado mais e quadrado igual a 1 com z maior ou igual que zero. Então, as palavras hemisfério e essa desigualdade que z maior ou igual que zero, elas falam para a gente que não é toda a esfera. Porque isso aqui é a equação de uma esfera, mas não é toda a esfera, é só a parte com z positiva da esfera. Tá claro? Então, essa parte aqui é a metade da esfera, a metade de cima. Então, a superfície S é essa aqui. Quem deve ser, então, a curva C? A borda da superfície. A borda da superfície é o equador, exatamente o equador. Quando você corta uma esfera ao meio, a borda dela é exatamente o equador. Tá claro? Então, para que a gente aplique o teorema de Stokes, a gente precisa escolher as orientações corretas. Então, eu vou escolher, certo? Abraçar a superfície assim, ó. Então, o equador da esfera vai estar aqui na minha mão, então eu vou fazer assim. Então, vai ser essa orientação aqui, ó. Sentido anti-horário quando visto de cima, né? Se você olhar de cima aqui, ó, aqui do eixo Z, você vai ver que é o sentido anti-horário. Então, vou escolher assim, então a superfície tem que estar orientada para cima. Tá aqui, tá claro? Ok, então superfície orientada para cima. Daí, e agora, vamos lá fazer superfície aqui, desculpa que é 1, né? Então a gente tem que calcular essa integral de linha e calcular a integral de superfície e ver que dá o mesmo resultado. Então, vamos parametrizar a superfície. A superfície é uma esfera de raio 1, um pedaço de uma esfera de raio 1, então a gente usa as equações da esfera aqui. X é seno φ cosseno θ, y é seno φ seno θ, z é cosseno φ. Tá claro? Então isso dá para nós uma esfera. Agora, e a variação do θ e do φ? A gente tem que acertar ela, porque não vai ser toda a superfície, vai ser só o hemisfério norte. Então o φ, em vez de variar de 0 a π, de 0 a π, você tá aqui e você desce 180 graus, vai do polo norte ao polo sul. Você vai pegar o φ de 0 a π sobre 2, de 0 a 90. Porque daí você vai variar aqui do polo norte, vai descer o ângulo até o plano XY. Tá claro? 0 a 90 graus, o φ. E o θ varia de 0 a 2π, porque você tem que pegar todo o hemisfério norte, certo? Então você tem que girar em todas as direções aqui no plano XY. Então essa aqui é a parametrização da superfície. Vamos ver quem é a parametrização da borda da superfície, da curva. Então é dessa curvinha aqui, ó. Tudo bem? Essa curvinha aqui é uma circunferência de raio 1, né? Então o x é cosseno t, o y é seno t, o z é 0, porque você está no plano xy, você está no plano z igual a 0. Ok? E o t varia de 0 a 2π, para você cobrir ali a circunferência. Ok? Então, com essa orientação aqui, ela está no sentido anti-horário. Tá claro? Então, a superfície, se a curva está no sentido anti-horário, vocês viram lá no vídeo do teorema de Stokes, se eu orientei a curva assim, a superfície tem que estar de acordo com a regra da mão direita para cima. Ok? Então, para que a superfície esteja para cima, vocês têm que calcular o produto vetorial, certo? O produto vetorial é o Rφ vetorial Rθ ou o Rθ vetorial Rφ, certo? Um deles vai estar para cima e outro deles vai estar para baixo. Então, qual deles que vai estar para cima e para baixo?
Bom, é o Rφ vetorial Rθ, estava olhando ali, é o Rφ vetorial Rθ que dá esse vetor aqui, ó, A seno φ, R de θ φ. Então, ele que dá essa orientação aqui para cima. Esse aqui é o vetor R de θ φ, é o vetor posição da esfera. Então, esse vetor aqui que é múltiplo do positivo do vetor posição da esfera. Então, ok? Importante que o normal é esse aqui. Ok? Então, vamos calcular a integral de linha aqui. Primeiro, integral de f escalar dr. O f é o campo y menos x0, y menos x0, calculado na parametrização da curva. Y é seno t, x é cosseno t, ok? Então, esse aqui é o campo calculado na parametrização. E aqui a gente tem o r' de t dt. O r', você deriva aqui o x, é menos seno t, deriva o y, cosseno t. O z, 0. Então, o r' é esse cara aqui, tá aqui, e o dt. Então, aqui a gente está calculando integral de linha. Não sei se vocês ainda lembram, né? Mas vamos ter que calcular bastante integral de linha agora. Essa matéria juntou tudo: integral de linha, integral de superfície, cálculo de divergente rotacional, integral tripla, tá claro? Integral dupla. Então, juntamos toda a matéria aqui com esse teorema de Stokes e o teorema da divergência do último vídeo. Então, fazendo o produto escalar aqui, vai ficar menos seno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado, mais 0, tá claro? Esse cara aqui é menos 1. Então, vai dar a integral de menos 1 de 0 a 2π, vai dar menos 2π o resultado. Então, para esse exercício aqui, a integral de linha é muito simples. Muito mais simples. Agora, poderia ser que esse campo aqui, a integral de linha dele, fosse impossível de resolver. Certo? Na borda da superfície. Poderia ser. Daí você teria que usar o teorema de Stokes. Ele fala que isso é igual a isso. Então você troca o cálculo da integral de linha pelo cálculo da integral de superfície. Vai ser um pouco mais chato esse cálculo aqui, mas esse exercício aqui é só para ilustrar que os dois lados são iguais e ilustrar como que se calcula cada um, tá claro? Então vamos calcular a integral dupla, a integral de superfície do rotacional, certo? Do campo. Então a gente precisa primeiro do rotacional do campo. Ó, o campo é o campo y menos x e 0. Y menos x e 0. Você monta a matriz IJK, del x, del y, del z, y menos x e 0 e calcula o determinante. Na direção I, você tira a linha e a coluna do I. Fica esse vezes esse menos esse vezes esse. Então, 0, derivada de menos x em relação a z, 0. Então, na direção I dá 0. Na direção J, você tira a linha e a coluna do J. Fica este vezes esse. Derivada do 0 em relação a x, 0. Menos esse vezes esse. Derivada do y em relação a z, 0 também. Ok? E na direção K, tira a linha e a coluna do K. Fica este vezes esse. Derivada de menos x em relação a x, menos 1. Menos derivada de y em relação a y, 1. Então, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Então, o rotacional é 0, 0, menos 2. Tá claro? E o ds? O ds, como o vetor normal é esse aqui e aponta para cima, o ds ele vai ser mais Rφ vetorial Rθ dθ dφ. Tá claro? Vai ser um mais aqui. Se você tivesse escolhido a outra orientação para a curva, certo? A orientação no sentido horário, a curva estaria assim, você teria que abraçar ela com a mão direita assim, no sentido dela, né? Os seus dedos seguindo no sentido da curva. Então a superfície teria que estar para baixo. Você teria que pegar um menos aqui. Ok? Então o ds seria seno φ, o A, né, é 1, né? Vezes o R de θφ. Quem que é o R de θφ? Que é esse cara aqui, né? Esse cara aqui é o seno φ vezes o R de θφ. Que é seno φ cosseno θ, seno φ seno θ e cosseno φ, tá? Que é o x, y, z. Dθ dφ. Então você precisa fazer o produto escalar desse cara com esse. Então 0, 0 menos 2 com o ds aqui, ó. Dθ dφ. Então você vai ter 0 com 0 menos 2 cosseno φ seno φ. Então, menos 2 cosseno φ seno φ, dθ dφ. O θ varia de 0 a 2π e o φ varia só de 0 a π sobre 2. Então,
você pode tirar um menos 1 aqui para fora. O 2 você deixa porque 2 cosseno φ seno φ é seno de 2φ, certo? Seno de 2φ é 2 seno φ cosseno φ. Separa a integral do θ e do φ, fica do θ de 0 a 2π aqui, ok? Então, menos integral do θ de 0 a 2π é 2π, então menos 2π. A integral de seno de 2φ é menos cosseno de 2φ sobre 2, porque a derivada de cosseno de 2φ sobre 2 é menos seno, então corto menos com menos. Seno de 2φ sobre 2 vezes 2, eu corto 2 que vai cair aqui para fora com esse 2, vai dar isso. Ok? De 0 a π sobre 2. Esse menos com esse menos fica mais, fica 2π. Esse 2 aqui sai, então 2π sobre 2. E fica cosseno de 2φ, de 0 a π sobre 2. Quando o φ é π sobre 2, 2π sobre 2 dá π. Então, cosseno de π menos 1. Então, isso aqui dá menos 1 menos cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, menos 1 menos 1 menos 2. Então, vai dar menos 4π sobre 2 menos 2π. Que é o mesmo resultado que tinha que dar aqui. Ok? Então, teorema de Stokes. Você tem essa igualdade aqui. A gente calculou os dois lados da igualdade. Nesse exercício foi muito mais simples calcular isso. Eu vou fazer um exercício agora onde essa integral aqui é mais chata. Envolve mais cálculos, ok? Ela é possível ainda, não é tão difícil. Mas vocês vão ver na lista integrais desse tipo aqui que são impossíveis de ser calculadas ou muito trabalhosas. Então vocês usam o teorema de Stokes e transformam na integral aqui do rotacional, na superfície. Ok? Então o exercício que eu vou fazer agora para terminar o vídeo é esse aqui. Calcule a integral de linha do campo F na curva C, onde o campo F é menos y² x z ao quadrado e C é a interseção do plano y mais e igual a 2 com o cilindro x ao quadrado mais y² igual a 1. E a curva está orientada no sentido anti-horário quanto vista de cima. Então a primeira coisa nesse exercício aqui é montar, né, quem é a superfície, quem é a curva, o que ele está pedindo. Então, ó, a curva é a interseção do plano com o cilindro. Esse aqui é um cilindro de raio 1, o eixo de simetria dele é o eixo Z. Então, quando você projeta no plano XY, dá uma circunferência de raio 1 no plano XY e você carrega ela para cima aqui, paralela ao eixo Z. Então, dá esse cilindro aqui. Este plano aqui, ó, no plano YZ, ele dá uma reta, passando aqui pelo 2 e o 2. Y mais E igual a 2. Quando o Y é 0, o Z é 2. Quando o Z é 0, o Y é 2. Ele dá uma reta aqui passando no plano YZ, no 2 e no 2 aqui. Então, eu desenhei essa reta aqui assim, ó, pontilhada. O 2 está aqui no Y, o 2 está aqui no Z, essa reta aqui. E você carrega essa reta agora paralela ao eixo X, porque essa equação não depende de X. Então, você carrega essa reta aqui, paralela, certo? Na direção aqui do eixo X, você tem esse plano aqui. Tá? O desenho não precisa ficar perfeito. Mas o que você tem? Você tem essa reta aqui, ó, cortando o cilindro aqui de raio 1. Tá claro? Aqui eu desenhei a projeção do cilindro. O cilindro tá aqui, ó. Certo? No menos 1 e no 1, certo? Quando você projeta o cilindro no plano YZ, tá aqui. Então, o plano corta o cilindro assim no plano YZ. O que você imagina que vai acontecer no espaço, então? Certo? Você tem um cilindro aqui, você tá passando um plano inclinado aqui, você tá, certo? Como se fosse cortando na diagonal ali um lápis, tá claro? Então você imagina que a interseção, né, agora se você sair do plano, vai ser YZ, a interseção vai ser algo assim. Tá claro? Então é esse desenho que eu fiz aqui. Ok? Então a curva é a interseção do plano com o cilindro. Então ela tá no cilindro, mas está no plano. Então a curva é essa em vermelho aqui, ó, é a borda onde o plano corta o cilindro. Tudo bem? Então
A curva é essa curva C aqui. Você quer calcular essa integral de linha. Vamos parametrizar essa curva. Como ela está no cilindro de raio 1, eu uso coordenadas polares para x e y. X é cosseno t e y seno t. X e y satisfazem essa equação aqui. Agora, para amarrar que ela esteja no plano, o YZ tem que satisfazer essa equação aqui. Então, lembrem-se dos vídeos lá de parametrização de superfícies. Eu disse para vocês que é extremamente importante. Desculpa, parametrização de curvas. Parametrização de superfície também. Né? Mas aqui a gente está parametrizando a curva. Quem é o Z? É 2 menos Y. A equação do plano é Z igual a 2 menos Y. Então, X é cosseno, Y é seno. E o Z é 2 menos seno de T. O T varia de 0 a 2π para dar uma volta completa ali. Tudo bem? Essa é a parametrização da curva. O dr é derivado em relação a x menos seno, derivado em relação a y cosseno, e derivado em relação a z aqui, menos o cosseno. Então, a integral de f dr vezes dt, né? É o f, que é seno ao quadrado, que é y, né, ao quadrado, seno ao quadrado. X, cosseno, z ao quadrado. 2 menos seno de t ao quadrado. Escalar dr, esse cara aqui. Então, se você for calcular diretamente, você tem que fazer esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse ali. Vai dar seno ao cubo, vai dar um monte de coisa. Essa integral até sai, mas vai dar bastante conta. Tudo bem? Então, você pode contornar essas contas usando o teorema de Stokes. Usando o teorema de Stokes, essa integral de linha ali é a integral do rotacional do campo na superfície S, onde S é uma superfície que tenha como borda a curva C. Então, S é uma superfície cuja borda seja C. Então, você precisa escolher uma superfície cuja borda seja curva C. A curva está aqui, você tem infinitas superfícies que tem aquela borda, certo? Você pode pegar um paraboloide inclinado aqui, certo? Aqui assim, ó, fazer uma... Ok? Mas qual que é a superfície que você vai pegar? A superfície simples, certo? É dada pelo contexto aqui também do problema. Você vai escolher quem? Você vai escolher o plano. Porque, pensa, certo? O plano está aqui assim. O plano é essa superfície infinita aqui. Só que ele corta o cilindro. Pega a parte do plano que está dentro do cilindro. Parte do plano, y mais e igual a 2, que está dentro do cilindro. Esse disquinho inclinado aqui. Qual que é a borda desse disquinho aqui? É a curva C. Então, você vai pegar como a parte do plano que está dentro do cilindro, tá? Ou seja, tá cercada pelo cilindro. Eu peguei, então, essa S como a superfície, ok? Poderia pegar outras, mas essa aqui é mais simples. Então, quem é a parametrização dessa superfície? Observe que essa superfície é um pedaço do plano. Então, você vai para as equações parametrizar usando a equação do plano. Então, o jeito mais simples é gráfico de função. O x é x, o y é y, e o plano é o gráfico da função g de xy igual a 2 menos y, tá claro? O plano depende de x e de y. O x não aparece, mas ele é uma função de x e de y. Certo? Então, você vai pegar, não vai pegar o cilindro. O cilindro ele só dá a forma para o pedaço do plano. Mas a equação então que você tem que pegar do plano, e qual que é o domínio? Aí sim, o domínio vai ser dado por x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 1, para que você esteja dentro do cilindro. Então é o pedaço do plano, então essas equações aqui. Dentro do cilindro, esse domínio. Ok? Cuidado com isso, que é fácil você dar equações do cilindro aqui, pegar um domínio que é o plano, ok? Cuidado. Então, essa aqui é a parametrização da superfície. E você quer orientar a superfície como? Orientada para cima. Por quê? Porque sua curva está orientada no sentido anti-horário. Quando você olha daqui do eixo Z, a curva está no anti-horário, tá assim, certo?
Observe que a projeção da curva faz isso, né? A projeção está no sentido anti-horário. Projeção é aquela. Então, qual que é o vetor normal? Você tem que envolver a sua curva abraçando ela com a mão direita no sentido aqui, ó, seus dedos seguindo o sentido da curva. Então é isso. Então o vetor normal tem que estar para cima, que é o seu polegar. Então o vetor normal tem que ser esse aqui, ó, orientado para cima, ou seja, componente Z positiva, porque poderia ser orientado para baixo, componente Z negativa, tá? Então vamos ver aqui, quem que é o produto vetorial, quem que é o normal? É o produto vetorial Rx com Ry. A gente sabe que isso aqui é é menos Gx, menos Gy e 1. Então, menos Gx, derivada de G com relação a x, 0. Derivada de G com relação a y, menos 1, com menos 1. E 1, tá claro? É a fórmula, eu estou usando aqui direto a fórmula do vetor normal a uma superfície parametrizada pelo gráfico. É menos derivada de G em relação a x, menos derivada de G em relação a y e 1, quando é uma função z de x e y. Então fica 0, 1, 1, esse aqui é o normal. Observe que como a componente z dele aqui, que é 1, é positiva, ele aponta para cima. Então o meu vetor ds, que vai ter o vetor normal e o elemento de área, vai ser mais. O que eu quero preservar essa orientação aqui. Então vai ser 0, 1, 1, dx, dy. Tudo bem? Então aquele ali é o meu vetor normal. Eu já tenho ele. Eu tenho que calcular essa integral aqui. Falta calcular o rotacional do campo. Então vamos calcular o rotacional do campo. O rotacional do campo, eu calculo IJK, del x, del y, del z, e coloco o campo aqui, que é menos y, x e z quadrado. Na direção I, então, tira a linha coluna aqui, esse vezes esse. 0 menos esse vezes esse. 0. Certo? Na direção J, tira a linha e a coluna, esse vezes esse. 0. Esse vezes esse. 0. Na direção K, tira a linha e a coluna, esse vezes esse. 1. Derivado de x em relação a x. 1. Aqui. Menos esse vezes esse. Derivada de menos y ao quadrado em relação a y, menos 2y. Como é esse vezes esse? Menos esse vezes esse, fica mais 2y. Então, o rotacional é 0, 0, 1 mais 2y. Tudo bem? Então, você tem que calcular a integral do rotacional escalar ds. Tudo bem? Você tem o rotacional, ele está aqui. 0, 0, 1 mais 2y. Passei esse cálculo aqui para cá, tudo bem? E você tem o ds. Quem é o ds? É o 0, 1, 1 dx dy. 0, 1, 1 dx dy. Faz o produto escalar 0, 0, 1 mais 2y. 1 mais 2y. No domínio D da parametrização da superfície. Tudo bem? Então, observe aí que a gente tem que montar a superfície, montar o rotacional, parametrizar, achar a orientação, fazer o produto escalar. Isso vira uma integral dupla, tá claro? Vários detalhes aqui, né? Essa parte da matéria é boa porque ela junta tudo mesmo e mistura no liquidificador, certo? Então a gente tem que calcular essa integral dupla aqui. Eu vou separar a integral de 1 dA mais 2 vezes a integral de y dA. Porque essa integral de 1 dA aqui, ó, é a área de D. Mas quem que é o D? O D é o disco de raio 1. Certo? Eu vou fazer o D aqui, ó. X, Y. O D é o x quadrado mais y quadrado menor ou igual que 1. Então, é um disco de raio 1, a área é πr ao quadrado, como raio é 1, a área é π. Então, resta calcular a integral de y dA aqui. Tudo bem? Então, essa integral 3 aqui de y dA, usando coordenadas polares, o y é r seno θ, o dA é r dr dθ, o r varia de 0 a 1, que é um disco de raio 1, e o θ varia de 0 a 2π. Ok? Então, separando, fica a integral de 0 a 2π de seno θ dθ, aqui fica r vezes r ao quadrado de 0 a 1, dr. A integral do cosseno de θ, a integral do seno de θ é cosseno de θ, porque é menos cosseno de θ, que a derivada do cosseno é menos o seno, de 0 a 2π. Esse menos aqui vai sair, vai ficar cosseno de 2π, 1. Menos cosseno de 0, 1. Então, 1 menos 1, 0. Essa aqui vai dar 1/3, então vai dar 0 essa integral aqui.
Tudo bem? Porque essa primeira aqui vai dar 0. Então, deu 0 aqui, 2 vezes 0, 0. Então, vai ser só essa resposta aqui que é π. Então, a integral de linha aqui, a resposta é π. Ok? Se você calculasse isso aqui, tente fazer em casa depois para exercitar as integrais de linha, essa resposta aqui teria que dar π. Ok? Tudo bem? Então, nesse vídeo aqui a gente usou o Teorema de Stokes em 2 exercícios. Observe que o Teorema de Stokes, então, importante é encontrar a superfície direitinho, a melhor superfície, cuja borda seja curva C, certo? Parametrizar a superfície ou a curva e orientar as duas na situação correta. E calcular o rotacional também sem errar as contas. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. É isso o vídeo de hoje. E bons estudos a todos aí. Até mais.